Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui na nossa primeira aula sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor quais são os objetivos e os destinatários dessa norma, da norma de defesa da concorrência. Bom, a visão panorâmica aqui é que nós temos objetivos finais e objetivos intermediários e posteriormente a gente vai tratar exatamente de quem são esses destinatários. Bom, o objetivo final das normas de defesa da concorrência, muito diferente daquilo que se possa pensar no primeiro momento, não é a livre concorrência em si, mas sim uma série de princípios estabelecidos constitucionalmente e a concorrência em si, a proteção do livre mercado, é um objetivo considerado intermediário por grande parte dos autores, inclusive pela legislação. Aqui eu vou pedir a licença para ler o artigo 1º da Lei do CAD, a Lei 12.529, que diz: essa lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso de poder econômico. E aí o parágrafo único diz: a coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por essa lei. Bom, lendo esse artigo, dá para perceber que a lei ela se destina a uma série de objetivos que vão além simplesmente do livre mercado. E o que isso traz como ideia subjacente? Isso traz justamente a noção e a perspectiva de que o direito da concorrência no Brasil ele se insere num contexto de uma política pública direcionada à consecução de diversos objetivos delimitados pelo Estado dentro do contexto da ordem econômica, como o bem-estar do consumidor, a livre iniciativa, a defesa do direito de propriedade, a integração regional, o desenvolvimento, o fomento ao emprego e tudo mais. Bom, e aí o objetivo intermediário dessa política do direito concorrencial vem em si a defesa do livre mercado, que aí, por meio, então, de todas as regras estruturantes de controles de estrutura e controles de conduta, a ideia que se tem é que por meio disso e da proteção disso, se consiga atingir esses objetivos maiores, que são os objetivos finais. Em termos de destinatários, a legislação é clara no parágrafo único do artigo 1º. A coletividade é titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei. Então, essa noção de que o direito à concorrência se destina a tutelar a coletividade, ou seja, direitos difusos, de forma compreendida, direitos difusos, traz uma série de questões práticas que é importante para a compreensão da delimitação ou até mesmo da abrangência do direito concorrencial. O primeiro ponto, então, é que direitos individuais, ou melhor, o direito do concorrente, ele não é tutelado pelo direito à concorrência. Isso significa que a participação de concorrentes no processo do CAD ela é limitada a hipóteses muito específicas. E, dessa forma, se entende que o processo do CAD se assemelha muito ao processo penal, por exemplo, em que o Ministério Público assume, às vezes, do Estado na persecução de crimes, e processos que ocorrem na administração pública como um todo, em que existe um interesse do Estado na persecução de determinada infração administrativa. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que o CAD, quando recebe uma denúncia, por exemplo, de um concorrente, ele apenas pode instaurar um procedimento administrativo para poder averiguar suposto ilícito concorrencial se de fato existir um dano à coletividade. Então, se o dano for simplesmente ao concorrente, em tese isso não se enquadraria dentro das hipóteses da legislação de defesa da concorrência. É lógico que isso merece resguardo jurídico, mas não um resguardo jurídico e uma resposta efetiva do SBDC. Contudo, é inevitável que a proteção do direito à concorrência resguarde ou tenha efeitos reflexos nos interesses privados de determinados agentes econômicos. Isso é completamente ilícito. Bom, então, a síntese e a noção fundamental que você tem que ter é: o direito à concorrência não se propõe a tutelar os interesses meramente individuais e privados, mas sim os interesses difusos. Bom, essa é a primeira parte, a primeira aula. Espero vocês na segunda aula desse curso.